tem como tema os limites epistêmicos do Judicial Review, com a juíza Fernanda Antunes Marques Junqueira. Atuará como debatedora a juíza Neiva Márcia Chagas. A juíza Fernanda é juíza do trabalho do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região e a juíza Neiva Márcia Chagas do Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região. Como os currículos das magistradas já foram lidos pela manhã, nós vamos omitir então essa parte. Boa tarde a todos e a todas. E estamos nós duas aqui novamente. E sem maiores delongas, e como a nossa mestre de cerimônia já informou que os currículos foram apresentados, e então eu vou já passar a palavra para a minha amiga Fernanda, para ela brilhar naquele púlpito ali, como sempre. Tá bem, fica à vontade. Bem, boa tarde a todos novamente. Cá estou eu, então salve guerreiros e guerreiras que continuam aqui com sede do saber. Nessa tarde maravilhosa, é um desafio imenso. Vocês não têm ideia do tanto de borboletinha que eu tava no estômago, né, para falar depois da palestra magistral do professor Estevão. É com grande alegria que estou aqui novamente, compartilhando um tema que, creio eu, não tem respostas, mas eu trago apenas inquietudes, e acredito que nós não combinamos, eu, o professor Estevão, nem a Neiva, também não combinei com o ministro Alberto, né, das palestras que seguiram na manhã e que agora na parte da tarde, mas eu acho que todos os temas estão, de certa forma, imbricados. E complementaremos o que foi dito. E o que me inquieta, o professor, né, fez questão de trazer como referência o nosso sistema, um tanto quanto Frankenstein, né, do controle fiscalizatório de constitucionalidade. E eu trago um questionamento a respeito dos limites desse controle pelas Cortes Supremas. E o faço com base numa análise comparativa, trazendo reflexões de outros países e como eles se comportam na atual quadratura constitucional evolutiva da humanidade. Espero que possa contribuir com a reflexão. Como disse, o tema é espinhoso, porque nós não temos métodos objetivos de avaliação, a linha divisa é bastante delgada, até onde o Poder Judiciário pode atuar, está autorizado normativamente a atuar. Espero que seja um diálogo leve e que vocês também possam participar ativamente comigo da construção de um pensamento prospectivo a respeito do Judicial Review. Bem, quem quiser acompanhar também pelo QR Code, fique à vontade, eu acho que só tem que dar um zoom pela câmera. Não está passando. Ah, eu acho que agora passou. Ah, tá, perfeito. Eu trago primeiramente uma frase de Hamilton, que é o tempo aí que precedeu a ratificação da Constituição norte-americana. E nessa reflexão, nesse registro de papel número 78, para que se tivesse um poder persuasivo a convencer os entes federados recém-libertos dos abusos da coroa britânica, que era necessário a constituição de uma união dos Estados Unidos da América, até então fragmentados e que tinham um grande receio de centralização do poder em uma única pessoa, ele, a respeito especificamente
do Poder Judiciário, fez questão de enfatizar que o Poder Judiciário, dentre toda a tripartição, é o que tem menos risco. É o que tem menos poder. Ele não tem influência nem da espada e muito menos do tesouro. Ele já começa seu discurso justamente porque a direção, né, querendo ou não, da força ou da riqueza de uma sociedade também não tem controle, e muito menos uma conduta proativa que depende, que ele mais adiante diz, de uma força policial que decorre aí do executivo. E com base nessas palavras introdutórias de Hamilton, com base no Poder Judiciário, eu instigo vocês, é verdade? A prolepse hamiltoniana se concretizou? O Poder Judiciário, dentre toda a quadratura, é de fato menos influente? Ou se tem aí uma supremacia do Poder Judiciário comparado aí à atividade legiferante e atividade executiva? E eu falo principalmente por conta do quanto a Suprema Corte tomou corpo ao longo de sua existência. Começou bastante tímida, num quarto de hotel, num hotel com 4 justices, e tomou uma envergadura que é fundamental na conformação política norte-americana. E eu falo isso com base, e eu trago aqui poucos, porque aqui já foram citados vários exemplos. De manhã, o ministro Balazeiro falou de Dred Scott. Dred Scott foi fundamental, foi algo que serviu de anteparo para posteriormente termos uma guerra civil norte-americana. Uma quebra entre os estados do sul e do norte, e tivemos aí a guerra civil. Foi uma das guerras mais sangrentas da história norte-americana. Mas tudo bem, Nixon aqui também foi uma vítima da Suprema Corte norte-americana. O professor Estevão, porque ele é muito intelectual, ele trouxe a figura de Jim Carter, eu trago a do Elvis. Quando o Elvis foi pedir para ser o agente secreto, no tempo de Nixon. Mas Elvis não morreu, ou será que morreu? Não sei. De todo modo, foi fundamental a determinação de entrega de documentos secretos, o que levou à renúncia de Nixon. Para se ter uma ideia da importância da Suprema Corte norte-americana no cenário governamental daquele país. Não somente isso, mas incrivelmente, a Suprema Corte foi fundamental por determinar os rumos de uma eleição presidencial em Bush versus Gore. Quando determinou que o estado da Flórida não podia fazer recontagem de votos. E aqui eu trago um trecho, porque aqui eu tenho o voto dissidente, que foi do Justice Stevenson, seguido pela Justice Ginsburg, de que nós não teríamos aqui a identidade de quem é o vencedor da corrida presidencial, mas a gente tem a identidade de quem efetivamente perdeu. E que a identidade, a confiança que se tem da nação em relação à figura do órgão judicante, perpassa pela sua condição imparcial de agente do Estado Democrático de Direito, do Estado de Direito. Pensem, ao poder que se outorga a uma corte, a corte maior, dentro de uma organização judiciária, de determinar a eleição. E olhe que na última eleição, quase se correu o risco de se ter a mesma conclusão com Biden e Trump. Era o maior risco que se tinha, esse caso, nós teríamos aí um flashback do que aconteceu no ano de 2000. Também, não vou nem precisar aqui o tamanho da convulsão social que se deu com relação à decisão proclamada agora, recentemente,
a superar Roe versus Wade. E esse mesmo questionamento a respeito do aborto, da legalidade do aborto, está agora a ser discutida também no âmbito do nosso Supremo Tribunal Federal. Está com a ministra Rosa Weber, pelo partido PSOL, a definir se o aborto deixará de ser um tipo penal na ordem brasileira. A grande questão são matérias que devem ser analisadas pelo Poder Judiciário? É a pergunta que nós temos que necessariamente fazer. Porque até então temos um tipo penal que foi resultado de um processo legislativo de pessoas democraticamente eleitas pelo povo. E o poder emana do povo. Seria então competência dos ministros, em número reduzido, decidir sobre a descriminalização do aborto até os 3 meses de gestação? Eu não tenho resposta, eu só estou levando-os a uma reflexão e cada um chega a uma conclusão, porque acredito que teremos fundamentos para ambos os lados, mas é uma reflexão que se faz necessária, principalmente no atual contexto pelo qual vive a nossa sociedade, de um recuo da democracia. A partir de qual poder? E aqui eu trago um exemplo de matéria que foi decidida pela Corte Constitucional colombiana, porque esse efeito não fica adstrito à nossa realidade ou à realidade norte-americana. Ressoa ao longo do globo, principalmente em países de grande vulnerabilidade social. E é o que acontece aqui na Colômbia, em razão de uma crise humanitária pela qual decidiu a Corte Constitucional colombiana em determinar ao Poder Executivo a execução de medidas para melhor acolher esses deslocados, que eles chamam IDPs, mas que essa população migratória que se viu de forma forçada a deixar o seu país de origem para buscar aí um sopro de esperança em outra localidade. E aqui pela primeira vez surge algo que até então não se tinha, que é o estado de coisas inconstitucional. E que hoje tem reverberado. O que significa? Quando se tem, então, uma deficiência proposital em assegurar direitos humanos fundamentais, significa que estamos diante de um estado de coisas inconstitucional, porque viola diretamente o núcleo duro da Constituição, e falo da nossa Constituição também, a se autorizar a judicialização da matéria, por conta de um estado de coisas inconstitucional. Nós tivemos aqui no Brasil a incorporação dessa doutrina em razão do sistema penitenciário, que o professor, e o ministro Balazeiro já adiantou, mas, por exemplo, a Índia, que se tem ainda uma violação maciça a direitos fundamentais, principalmente relacionadas à equidade de gênero, não consegue colocar dentro da sua conformação constitucional a possibilidade de questionar perante o judiciário questões relacionadas à violação maciça de direitos fundamentais. Porque não seria tarefa do Poder Judiciário, e sim, o âmbito de políticas públicas deve ser feito necessariamente na arena política, da qual não cabe o Poder Judiciário opinar. Mas
é algo que se tem, né, reverberado em outros países a possibilitar aí a judicialização. Aí eu fico pensando, se isso pega o estado de coisa inconstitucional, como nós ficaríamos aqui no Brasil? Porque violação ao artigo 6º, que tem ali um rol de direitos sociais, isso é um rol de direitos sociais, e eles são direitos fundamentais, não só direitos fundamentais, mas eles têm estatura de direitos humanos, como ficaria o nosso poder judiciário? Direito à moradia, direito à educação, direito ao lazer. Se todas essas questões desaguarem por conta de um estado inconstitucional de coisas dentro do Poder Judiciário, o que o Poder Judiciário vai se transformar? No que ele vai se transformar? É a grande questão. Aqui na África do Sul também, que tem encampado essa nova forma de questionar leis e atos normativos, no sentido de que, aqui principalmente nós estamos numa época de surto da AIDS na África do Sul, em que há também, né, a possibilidade de justicialização dessa questão essencial, direito à saúde, por uma inércia, por uma letargia do Poder Executivo em implementar a política pública de concessão gratuita do medicamento necessário, principalmente para mães grávidas e aquelas mães que acabaram de ter seu filho. Também foram questões levadas à Corte Sul-Africana, que é relacionada ao direito à saúde. E olha que engraçado, a Corte Constitucional da Lituânia, quando se trata de matéria relacionada à interpretação da Constituição, cabe a ela. Ela é a guardiã da atividade interpretativa constitucional. Tudo bem, da mesma forma, nós temos aqui, e nós veremos. E o artigo 5º da Constituição lituanesa faz questão de enfatizar que o limite desse poder está estabelecido neste texto constitucional. O nosso guardião é o STF, de acordo com o artigo 102 do texto jurídico político de 88. A ele compete a guarda da Constituição. E aqui eu faço um convite a relembrarmos o que o professor disse há pouco sobre Marbury versus Madison, que é, sem sombra de dúvidas, o precedente mais citado em todos os manuais de direito constitucional que nós já tivemos que ler. Quando se faz referência ao Judicial Review, fazemos então menção a Marbury versus Madison, com toda razão. A leitura de Marbury, no entanto, ela feita de forma isolada, leva à crença de que somente o Poder Judiciário pode dizer o que é a lei. Somente o Poder Judiciário pode dizer o que é a lei. Acontece que, se nós formos pegar o contexto político e social da época da Corte de Marshall, nós veremos que Marshall nunca quis dizer que somente o Poder Judiciário tem o condão de dizer o que é a lei ou o que é a Constituição. Mas, lida isoladamente, pode adquirir inúmeros outros sentidos. E não é porque ela foi pouco notada durante anos e anos, que foi só firmada em Cooper, muito tempo depois, acho que um século antes, não tem problema. A grande questão é que o Marshall quis dizer, entre as linhas, que sim, cabe ao Poder Judiciário dizer o que é a lei, mas não somente o Poder Judiciário. E aqui eu faço uma pergunta. Eu queria que vocês pegassem o celular de vocês, pegassem esse QR Code aqui, nós vamos levá-los a uma outra tela, e eu queria que vocês participassem comigo, dando uma resposta a essa pergunta. Quem guarda o guardião? Antes de vocês responderem, eu queria contar uma historinha. Conta a lenda,
eu disse mais cedo que eu tive a oportunidade de ir na Suprema Corte da Dinamarca e eu tinha, né, um sonho de conhecer o castelo de Hamlet, quer dizer, o castelo que inspirou Shakespeare a escrever Hamlet. Eu perdi o trem, não é que eu perdi o trem, lá falava só dinamarquês, eu não entendi, peguei o trem errado, cheguei e era quase na hora de fechar o castelo, mas tudo bem. E aí, dentro do castelo, subterrâneo a ele, tem uma catacumba e que tem essa estátua que é do Roald Dansk. Diz a lenda, não sei se é lenda ou mito, mas que ele era filho do rei Godofredo e que ele era inimigo até então do Carlos V, porque o Carlos V tinha matado o filho dele, tudo bem, mas que depois, por conta de uma invasão que se teve ali por volta, sei lá, do século X, século XI, ele ajudou a território da Dinamarca. E parece, segundo o que dizem, que lá está ele ainda adormecido nessa pedra, e se a Dinamarca, por um acaso, correr o risco de ser invadida, ele acordará do seu requiem estertor para defender o território. Ele é o guardião da Dinamarca, segundo diz a lenda. A grande questão é que eu pergunto, quem guarda o guardião? Teria como mudar lá para a gente? Vocês conseguiram pegar pelo QR Code? O carro guarda? Vocês têm a oportunidade de colocar quantas acho que são 3, né? 3 respostas que quiserem para a gente verificar aí quem guarda o guardião na nossa atual conformação constitucional. Conseguiu, Ney? Não sei se o carro vai ser capaz de guardar a Constituição, mas a fé. O Ney, você colocou uhul. O Congresso Nacional, ele próprio, o amor. O amor é capaz de guardar o guardião. Um pacto social, a Corte Constitucional, ele próprio. Podem ir formulando aí, porque não tem nem o amor tá errado, nem a fé, nem o uhul da Neiva. Porque nós não temos respostas aqui, prontas e acabadas, para esse questionamento. Eu queria brincar com vocês para verificar quem poderia guardar o guardião. Quem guarda o STF? Quem guarda a Suprema Corte? O Pacto Social? Pode ser o Pacto Social. O sistema de freio contra preso? Também. A própria Constituição impõe um limite de atuação? Tudo bem. Mas a Constituição norte-americana não outorga poder ao judiciário de revisitar os atos legislativos. Não é, professor? O artigo 3º não diz. Respeito do controle fiscalizatório de constitucionalidade. E assim é feito, pode passar, depois a gente brinca mais com... Ninguém... Quem você acha, Neiva? Que é o guardião da Constituição. Quer pedir ajuda aos universitários? Quer pedir ajuda ao IGA? Quando se trata dos meios fiscalizatórios, das ações fiscalizatórias de constitucionalidade, a Índia decidiu, pela sua Corte Suprema, que somente pode haver revisitação dos atos legislativos em 2 principais hipóteses. E olha que nós estamos falando da primeira Constituição
é a primeira maior Constituição escrita do mundo. Acredito eu, são 489 disposições, não sei quantas mil palavras. A nossa Constituição está em segundo lugar, em Constituição escrita. Teve uma certa palestra do ministro Luiz Barroso, na Enamate, que ele disse que o STF é muito criticado pelo ativismo, mas que não fazemos uma visão histórica e crítica do motivo pelo qual ele é tão chamado a atuar. E o faz respondendo que o ativismo está muito ligado ao guarda-chuva constitucional. Nós temos uma Constituição analítica, razão pela qual todo direito ali posto pode ser inevitavelmente judicializado. Fosse assim também, a Constituição da Índia, nesse mesmo aspecto, que são 489 disposições, teria praticamente o mesmo volume que hoje nós temos processual, considerado uma população ainda muito maior do que a população brasileira. Imagina como seriam, então, os tribunais indianos nessa perspectiva, entre o número populacional e também a Constituição, que é a maior Constituição escrita do mundo, do globo. E a única hipótese em que se pode, são dois principais critérios que se levam em conta para se ter, então, uma imunização do ato legislativo. E o primeiro deles diz respeito à violação ao princípio da separação dos poderes. Primeiro critério adotado. E o segundo critério é violação aos direitos fundamentais, que, salvo engano, também está na parte 3 da Constituição indiana. São os dois principais critérios que autorizam a revisitação do ato normativo pelo Poder Judiciário. E aqui eu quero acrescer, fazendo de novo a mesma crítica a Marbury versus Madison, porque lido isoladamente o precedente, de que o próprio guardião é aquele que deve se conter. Na medida que o próprio guardião do STF, ao mesmo tempo que ele é chamado para atuar, ele mesmo tem que saber o momento de se autoconter. A autocontenção serve como barreira ao judicial review. E essa barreira e essa delimitação, logicamente, está incorporada na própria Constituição, a partir do momento em que ela consagra como cláusula pétrea o princípio da repartição dos poderes em um sistema de freios e contrapesos. Então, nessa perspectiva, ainda fazendo alusão à opinion de Marshall em Marbury versus Madison, no seguinte trecho em que ele fala, né? Aqui é uma tradução livre, então, obviamente, não está de acordo com o original, mas o que importa é o sentido de que nada adiantaria a limitação dos poderes se essa divisa pudesse, a qualquer tempo, ser ultrapassada por aqueles que precisam se autoconter. O judiciário não pode se prestar como corretor das distorções sociais, econômicas, culturais, como se Robin Hood fosse. Nós não resolveremos os problemas que estão atrelados à tradição histórica, cultural, econômica da nossa sociedade brasileira. É o primeiro ponto que nós temos que observar. Então, quais critérios, até onde o Poder Judiciário pode ir? Não sei, eu não tenho a resposta a este questionamento. Justice Stone, em United States versus Butler, ele chega a enfatizar, nesse marco precedencial, que a expurgação de leis carentes de sabedoria não deveria recair sobre as cortes. A expurgação dos atos legislativos deveria recair, então, sobre o poder que nasce das urnas, porque é o retrato de uma nação eminentemente democrática. O poder emana do povo.
Lembrando que no preâmbulo da Constituição norte-americana, lá se está também em letras capitais de que we, the people of the United States. E nossa Constituição, e nosso preâmbulo também, que tem densidade simbólica, a trazer perspectiva de construção de uma sociedade fraterna, solidária e justa, também é empática ao dizer que o poder emana do povo. E nessa conjuntura, a Suprema Corte norte-americana desenhou algumas linhas de raciocínio metodológicas com o propósito de se ter um parâmetro revisional dos atos legislativos. Quais seriam esses parâmetros? O primeiro deles é o padrão mínimo de fiscalização. Eles deram o nome de Rational Basis Review ou então Rational Basis Test. O segundo, que é um padrão mais rigoroso, a exigir um escrutínio rigoroso do ato legislativo, foi criado muito tempo depois. E deram o nome de Strict Scrutiny. E depois, pela luta praticamente da igualdade de gênero, liderada, né, pela Justice Ginsburg na época, eles criaram um padrão que é intermediário de escrutínio a autorizar a fiscalização do ato legislativo. No primeiro aspecto, Rational Basis Review, quando se tem aí, né, a presunção quase absoluta de constitucionalidade diz respeito aos atos que vão regular a economia. E eu falo de todos. Se eu for falar de jornada de trabalho, vai entrar nessa perspectiva do Rational Basis Review. Se eu for falar de salário, também vai entrar na perspectiva de um teste mínimo que se faz a se ter uma presunção quase absoluta de constitucionalidade do ato legislativo, o que leva, inclusive, o ônus da prova de demonstrar a inconstitucionalidade, não ao Estado, mas àquele que provocou a inconstitucionalidade, que é o Rational Basis Review. Agora, quando se trata de padrões ligados à origem, raça e religião, com base na Equal Protection Clause, esse padrão tem que ser um pouco mais elevado. E por quê? Qual a razão desse padrão ser mais elevado da análise do Poder Judiciário? A exigir do Poder Judiciário uma análise mais minuciosa daquele ato legislativo, a fim de validá-lo ou não. Por conta da origem, da raça e religião, principalmente. Matérias relacionadas à discriminação, então, têm um rigor pelo Poder Judiciário muito maior do que aquele ligado a marco regulatório econômico. O escrutínio é feito de forma pormenorizada e somente se dá guarida ao ato legislativo se tiver um interesse governamental proeminente a justificar a medida discriminatória. Se eu fosse pensar hoje, Korematsu não passaria, Korematsu ia passar pelo Rational Basis Review naquela época, mas hoje, na atual conformação, Korematsu, que era uma política segregatória que foi posterior ao ataque de Pearl Harbor em relação à população nipônica, não passaria pelo Rational Basis Review. Passaria por onde? Pelo Strict Scrutiny, porque estava mexendo aí com questões ligadas à Equal Protection Clause. Outro ponto que se tentou ter essa mesma análise rigorosa do ato legislativo por contingenciadora de um direito fundamental seria o gênero. Só que a Corte Suprema entendeu que o gênero em si não poderia recair no método do Strict Scrutiny, a criar, então, um padrão, aqui são os elementos a identificar o Strict Scrutiny, um padrão relacionado ao gênero, que é um escrutínio intermediário, a se ter um interesse governamental relevante também,
mas não proeminente a ponto de justificar um escrutínio mais rigoroso do ato legislativo. A grande questão é, esses métodos poderiam ser importados para a nossa realidade? Não sei. Apenas sei que foram criados métodos contingenciadores da atividade judicial no que diz respeito à fiscalização de atos normativos. E eu quero aqui simplesmente finalizar com uma frase de Robert Aitken, que é um artista que foi decifrar aquele marco ali, aqueles desenhos que estão todos ali na entrada da Suprema Corte norte-americana, dos guardiões que estão. Liberdade entronizada dentro, né, dessa estrutura, a olhar confiante para o futuro. Em seu colo, a balança da justiça. Ela é cercada na composição por duas figuras do guardião. À sua direita, a ordem, à sua esquerda, a autoridade. Então, à direita e à esquerda, duas figuras representam cada uma conselho. Depois, à direita e à esquerda, duas figuras representam pesquisa, no passado e no presente. Nós precisamos dialogar, verificar a atuação do Poder Judiciário e até quando ele pode atuar, quando provocado, se é matéria atinente à nossa competência ou se estamos a intervir em demais esferas da repartição dos poderes, porque a ditadura do Poder Judiciário é bem mais séria do que a ditadura do Executivo. O Executivo perpassou por um processo eletivo. A ditadura do Poder Judiciário, ela é mais dura porque nós não fomos eleitos e não representamos a voz do povo. É somente algumas considerações que ser o mais breve possível em virtude da hora. Agradeço imensamente pela oportunidade. Iga, muito obrigada por estar aqui. Professor Estevam, mais uma vez. Júlio, Olinda, doutor André e Neiva, minha querida. Obrigada, gente. Realmente excelente sua palestra e nós conseguimos fechar esse dia com chave de ouro. Fernanda, eu fiquei encantada com a tua fala e olha, como diz Shakespeare em Rapto de Lucrécia, né, Flávio, que a beleza ela persuade por si só. Dispensa orador, então nem vou ficar falando muito aqui, né? Acho que a apresentação por si só já foi suficiente para demonstrar todo o conteúdo profundo com que você tratou a matéria, enfim, não vou ficar tecendo tantas considerações. Mas realmente é uma questão muito intrigada hoje, muito preocupante. Eu acho que esses 3 critérios que a doutrina estadunidense traça para colocar um limite ao judicial review poderiam sim ser utilizados como um parâmetro para a gente aqui, porque o nosso STF, como você bem falou, ele usa princípios muito vagos, muito abertos, princípio da proporcionalidade, enfim, para poder decidir o que até que ponto, né, que ele pode ou não avançar em questões relacionadas ao controle de constitucionalidade. E assim, o maior problema que a gente tem enfrentado hoje no nosso arranjo institucional é saber exatamente qual que é o papel do STF. Afinal, a sua função ela é política, ela é jurídica, e se ela é política, como que a gente pode estabelecer esses limites? Então, essa sua fala, ela realmente é um tema da ordem do dia, e eu acho que quando nós também estamos diante de cláusulas constitucionais indeterminadas, desacordos morais razoáveis, como você bem trouxe aqui o exemplo do aborto,
E fica difícil quando o STF vai se posicionar sobre esses direitos que estão na zona de penumbra do direito fundamental. Toda vez que ele vai analisar essa questão, pode criar ou extinguir um direito. Mas será que tem legitimidade para isso? Porque muitas vezes a gente vê que precisa de um debate mais ampliado, mais qualificado por parte dos próprios interessados, né? Então, como você citou esse exemplo da DPF, a questão do aborto. Existem grupos pró-vida, grupos que defendem a liberdade da mulher. E será que é do Poder Judiciário mesmo essa incumbência de decidir sobre isso? Ou o Poder Judiciário poderia passar essa questão para que o Legislativo pudesse, né, definir? Enfim... Eu vejo assim que até em razão de alguns estudos que eu tenho feito, né, lido, inclusive aquele Processo Constitucional e Democracia do professor Luiz Guilherme Marinoni. Nesse livro ele traz uma solução, uma proposta pragmática de solução que poderia limitar essas fronteiras do controle de constitucionalidade. E é interessante que ele trata isso num capítulo que é intitulado A Decisão como uma Opção Democrática. Ele fala e chama o uso virtuoso do poder de não decidir. E essa expressão, o uso virtuoso do poder de não decidir, é baseada numa obra de Alexander Bickel, que ele fala assim, olha, o judiciário, em determinadas situações, como, por exemplo, a gente citou aqui, nos casos de desacordo moral razoável, é interessante que ele se abstenha de decidir. Mas como assim, se não, existe o princípio da inafastabilidade da jurisdição? Mas esse uso virtuoso seria, o Supremo Tribunal Federal poderia, por exemplo, não, quando ele for enfrentar uma matéria que tem essas questões extremamente polêmicas, ele poderia não dar a repercussão geral para que ela não se tornasse um precedente, ou poderia, então, decidir de forma provisória. Como seria isso? Ele, olha, posso declarar constitucionalmente ou inconstitucionalmente a provisoriedade dessa lei, mas o parlamento que vai poder se aprofundar sobre essa questão, de modo a permitir que os interessados possam efetivamente promover um diálogo com o parlamento, um diálogo com a população, que seria o local apropriado para definir essas questões, pelo menos eu também entendo dessa forma. E é interessante que no livro ele cita um precedente dos Estados Unidos que foi firmado a segunda corte, o segundo circuito de Nova York, teve um processo, se deparou com a questão da eutanásia, em que se estava discutindo a possibilidade da eutanásia e por meio alegando, na verdade, a inconstitucionalidade de uma lei que proibia o suicídio assistido. Só que era uma lei de mais ou menos 1920. E aí, na época, o juiz Guido Calabrese, que pertencia ao segundo circuito, ele falou assim, olha, essa questão, primeiro, da eutanásia, nós não temos condições de decidir, o parlamento não tem condições de decidir isso, porque trata-se de uma questão complexa, que depende, obviamente, dos pareceres e da opinião da comunidade científica. A gente precisa ouvir a população sobre isso, e eu entendo que a lei, ela é inconstitucional, vou declarar a lei inconstitucional de forma provisória, para que o parlamento possa se pronunciar sobre isso, para decidir a questão da eutanásia, né? Aí a Suprema Corte entendeu, chegou à Suprema Corte, a Suprema Corte entendeu que, na verdade, a lei considerou a lei constitucional. Até porque foi num voto da Justice Ginsburg, ela falou assim, olha, se a gente declarar a lei, mantiver a lei como inconstitucional, o que vai acontecer? Pode estimular a prática de muita eutanásia, como aconteceu na Holanda. Então, quando teve a declaração da inconstitucionalidade da lei na Holanda, isso acabou estimulando a eutanásia de uma forma desenfreada, principalmente em hospitais. Então, acabou saindo do controle, né? E aí eles declararam a constitucionalidade da lei, mas
remetendo ao Poder Legislativo a possibilidade de trabalhar essa questão com a população. Então, eu acho essa uma técnica muito interessante, que também é chamada de técnica minimalista, bem desenvolvida em Kassanstein, que ele fala bem sobre isso. Então, eu acho que, assim, de repente, seria uma proposta também, juntamente com esses critérios que você trouxe. É claro que depende muito da boa vontade do nosso poder da Suprema Corte, do nosso Poder Judiciário. Tem que ter juízes virtuosos que realmente reconheçam, né, que naquele assunto a Suprema Corte não pode interferir. Então, assim, o que eu queria trazer para você, na verdade, mais a título de um debate, ver a sua opinião sobre essa questão. Primeiramente, eu vou ser bem sincera que em constitucionalidade provisória, na atual conjuntura, nós não temos dessa possibilidade nenhuma, porque ou a lei é constitucional ou não é constitucional, né? Então, nós não teríamos esse parâmetro. O que a gente pode ter é modulação, né, dos efeitos em relação, mas é constitucional ou é inconstitucional a legislação. Agora, o que eu acho interessante em relação aos padrões que foram gestados na doutrina norte-americana, dizem respeito à busca de um critério um pouco mais objetivo de análise e também da atuação da própria Suprema Corte em relação a determinados direitos, inclusive direitos sensíveis. Se nós estamos falando em termos de discriminação, atrai para o Poder Judiciário uma análise muito maior e pormenorizada do ato legislativo com a finalidade de declarar inconstitucional ou constitucional. O que eu penso, Neiva, é que nós podemos fazer uso, né, dessas fórmulas, aprimorá-las, mas, ao mesmo tempo, nós temos que ter uma visão crítica de nossa atuação, inclusive de nossa atuação na base, não somente em relação à própria Corte Suprema. Lembre-se do movimento da reforma trabalhista. Vamos colocar, eu estava discutindo com o IGA quando o professor Malê disse que ele é mais afeito ao modelo europeu de controle de constitucionalidade. Se a gente fosse pegar a época da reforma trabalhista, nós fôssemos um controle apenas concreto, imagina como é que o juiz estava. Inconstitucional a reforma trabalhista, acabou. E seria, não seria? Então, nosso papel também, nós somos também guardiões, já que temos um modelo híbrido, exatamente, nós somos também guardiões dessa Constituição, a partir que nós temos também o controle incidental, exatamente, que nós temos. Agora, Gassanz, eu não posso falar muito dele, porque eu não tenho autoridade, eu vi um artigo dele apenas num texto de processo penal, e eu até falei com o Iga que eu não teria muito afinidade a ele, então eu nem poderia discutir em relação à teoria dele ou não. O que eu sei é que nós temos que exercitar o nosso caráter de autocontenção, a autocontenção da atividade judicial, porque há debates que exigem uma análise, inclusive moral, ética, sim, religiosa, que perpassa outros conhecimentos e áreas de saber, e esses debates devem acontecer na arena política. Não na arena judiciária. Mas brilhante. Bom, agora eu passo a palavra, né? Na verdade, passo a oportunidade para o auditório para ver se alguém tem alguma pergunta. Estou descansada. Se alguém quer fazer alguma colocação. Quer perguntar, Flávio? Não, o Flávio é proibido de perguntar. Você é para mim, né? Não. O IGA é proibido. O IGA não pode perguntar. Não. O IGA nem pode ser avaliador também de doutorado. Já estou avisando para todo mundo aqui, tá? Se alguém quiser fazer, não chame ele para ser... Eu já estava falando, imagina o Flávio Iga numa prova de concurso para magistratura. Ninguém na prova oral. Ninguém passa. O filtro dele vai ser mais rigoroso. Alguém já foi vítima dele aqui. O filtro dele vai ser mais rigoroso do que esse strict scrutiny do Poder Judiciário norte-americano.
vai fazer pergunta? Não, o IGA está proibido. Não, mas o professor Malê vai fazer uma pergunta? Pode contribuir, professor. Não tem pergunta? Testemunho, é um testemunho, meu favor. Você que se lembra melhor. Se eu disser, ninguém acredita. Sobre minha credibilidade é baixa. O Malê ia fazer uma pergunta. Eu entendi que o Malê ia fazer uma pergunta. Não, o Malê só está confirmando o nosso rigor em relação à pessoa do IGA, por isso que ele está impedido de fazer pergunta. Ah, tá, porque ele pegou o microfone também. Acho que não tem ninguém, então? Não? Tem, Cris? Bom, então eu declaro encerrado o evento. Agradeço a todos que participaram e, mais uma vez, parabéns pela sua brilhante palestra. Enfim, estamos todos dispensados e amanhã estaremos aqui para prestigiar, que amanhã também será um dia bem proveitoso, com ótimas palestras. Lembramos que amanhã a palestra pela manhã se inicia às 8h30 e será com o ministro do TST, Augusto César Leite de Carvalho. Bom descanso. Brilhou.